Palafitas Podcast, hoje recebendo uma pessoa extremamente importante na vida de milhares de adolescentes e jovens na cidade de Santos, com uma história singular de uma forma que não tem como mensurar. O Palafitas Podcast hoje tem a honra e o prazer de receber Severino Jorge da Silva, o Severino do Campos. Seja bem-vindo ao Palafitas Podcast. Uma boa tarde. Estou aqui com prazer em falar para todos esses antigos jovens, né? E hoje os nossos novos jovens. Os novos jovens, né? Naquele nosso tempo antigo, chamava-se Sempre Alerta. Sempre alerta, sim. E todo mundo tinha essa frase, do bom dia, boa tarde, vamos falar Sempre Alerta. E hoje passou a ser o menor aprendiz e a gente fala bom dia, boa tarde e assim por diante. Com a forma mais educada. Sr. Severino, a gente não tem como agradecer a sua presença aqui no Palafitas Podcast. O Palafitas é um podcast na Zona Noroeste. A história do Campos, ela abrange toda a cidade de Santos, né? De uma forma ampla em todas as suas áreas e que mudou a história de muitos jovens e adolescentes, dos quais esse apresentador que vos fala também passei pelo Campus em 1983, logo no começo, em fevereiro, eu comecei a fazer o curso lá no Campus. Agradecemos muito a sua presença aqui. Nós vamos ter um papo muito descontraído aqui, falando hoje da instituição como ela é hoje, né? Também como a instituição era no passado. Algumas pessoas não têm ideia, né? Muitos têm, porque ao anunciar que o senhor viria aqui no Palafitas e postar alguma coisa no nosso Instagram, e já quero aproveitar aqui, quero que você siga as redes sociais aqui do Palafitas Podcast, arroba Palafitas Podcast no Instagram, arroba Palafitas Podcast no YouTube, aonde estará na íntegra esse episódio aqui com o senhor Severino. Senhor Severino, as redes sociais do Campus, o senhor sabe de cor a rede social do Campus? Como nós temos aqui a assessora vai nos dar aqui uma ajuda. Nos ajude aqui, qual é as redes sociais do Campus? Bom, a gente tem o site, que é campus.org.br, a gente tem o Facebook, Campus Santos Oficial, e o Instagram, Campus Santos. Campus Santos. Muito bem, para você conhecer bem a história do Campus. Seu Severino, 69 anos de idade, desses 69, quantos de Campus? Fiz agora em setembro 55 anos que eu fui pedir emprego lá na entidade. 55 anos. Eu fui pedir emprego quando a entidade foi fundada em 67 e em 69 ela mudou do Fórum de Santos, que ela foi criada dentro do Fórum, e passou ali para o Astor Luiz número 2, onde estamos até hoje, e me falaram que lá estava pegando, naquele tempo chamava de moleque. E fui eu e um grupo da minha vila, lá da Bacia do Macuco, aquela antiga bacia que tinha 7 escolas de samba, era a bacia antiga. E chegando lá nós fomos bem recebidos e começamos a fazer o curso também, que nem você fez, eu também fiz. O senhor fez logo de início, então, 1900, qual foi o ano que o senhor fez? 1969, 65 de setembro. Então o Campus foi fundado em 67? 30 de novembro de 1967. O Campus de Santos, porque o Campus mesmo, essas entidades, já vem desde 1961. 61. Que foi criado no interior de São Paulo. Então em 69 o senhor ingressou no Campus? No Campus. Foi o ano que eu nasci. Eu nasci em 69. O senhor ingressou no Campus? No Campus. E aí iniciou a sua carreira Isso. no Campus. E o senhor ficou nesse período no Campus quanto tempo? Eu fiquei 5 anos como patrulheiro, que naquele tempo era chamado, né? E depois eu fui trabalhar numa firma, uma papelaria, que a entidade me mandou, só que eu fiquei 5 anos
pelo campus não tendo registro em carteira. E depois essa papelaria me registrou e eu fiquei mais 12 anos no geral. No geral. No geral. Hoje é a papelaria Jambo, na Praça José Bonifácio. Sim, papelaria Jambo. 29. Antigamente era o nome Jorsan, ela só atendia materiais de escritório para só escritórios de contabilidade, advocacia. Era uma papelaria fechada para esse tipo de atendimento. Muito bem, eu também desse período, né, quando eu entrei, que tinha muitas das empresas assim que precisavam mesmo, os bancos funcionavam, né, e nos bancos era uma loucura, fila para tudo, toda a movimentação, o patrulheiro tinha que ir no banco, tinha em todos os lugares, então precisava ter essa característica. Então a sua história começou dessa maneira no campus. E como é que ela se estendeu depois como um prestador de serviço, trabalhando de uma forma diferente no campus? Eu passei 12 anos nessa empresa, aí depois fui para a Polícia Militar, trabalhei 30 anos, mas sempre não deixando o campus para trás. Lá nós tínhamos um grupo de monitores e eu era o coordenador deles. E a entidade, eu vinha aos sábados fazer palestra, passear com eles, e nunca me desgarrei da entidade campus. Sempre trabalhando com o campus. Quando eu aposentei, aí o campus me chamou para efetivou um funcionário. Um funcionário efetivado. Já estou há 20 anos lá. 20 como anos. Funcionário. 20 anos lá como funcionário. Nesses 20 anos, assim, a cada dia que passa, não tem como desassociar a imagem do Severino do campus, né? Como é o mascote do campus? O mascote passeia nos eventos, a gente leva ele para todo lugar. Ele está nas redes sociais também, faz parte de toda a comunicação. Na comunicação do campus é o Severino. É. Muito bem, a gente vai colocar aqui, né, esse mascote para que as pessoas possam conhecer. Então, nesse ano agora de 2024, toda a sua história no campus, lá se fechou 55 anos de campus. De campus. Eu vim pedir emprego, fiz a minha parte social, fiz a minha parte de colaborador. Mas o campus ainda tem banda? Temos. Estava desativada. Faz uns 3 anos que nós colocamos ela na rua. Inclusive, se você quiser, eu tenho aí as fotos desse último desfile, que foi sensacional. Foi muito bonito lá na praia. Você participa daquele aquele concurso de bandas e fanfarras que tem Participamos. Ali na Conselheiro Neves? Esse ano nós participamos e ganhamos 3 troféus. 3 troféus. Eu digo isso porque o meu irmão Moisés, ao anunciar que o senhor viria aqui, né? O Moisés, ele foi da banda, ele foi monitor e da banda também. E aí, ele ainda participa, quando ele pode, ele participa da banda do Ateneu, ele foi para o Ateneu Santista. Isso, só que fizeram uma banda dos veteranos. Os veteranos, e eles participam. No desfile de 7 de setembro, alguns desfiles eles participam. Era uma banda muito forte do Ateneu Santista. Chegou a viajar até para Brasília, fazer apresentações em Brasília. Eu me lembro que a disciplina sempre foi o ponto, a bandeira do campus, né? E continua sendo. Mas aquela disciplina, naquela época anterior ao ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, que acho que hoje, né, essa disciplina, ela valeria ainda, porque não foi nada realmente que oprimisse os adolescentes, pelo contrário, que formou o caráter de muitos, só não formou daquele que não quis. Que não queria, não tinha jeito. A gente gostaria que todos os adolescentes que passam, né, na mão da instituição pudessem realmente se tornar pessoas com um caráter, uma postura social muito boa. Quero aproveitar aqui esse momento de perguntar para o senhor conhece muitas pessoas por onde o senhor anda na cidade e até na Baixada Santista como um todo, porque o campus, cada cidade tem o seu. O senhor é campus de Santos, mas no entanto, as pessoas que passaram pelo campus, hoje moram em Santos, São Vicente, Guarujá, em outros estados, outros países, tal tudo. Não tem como definir um nome, mas tem muita gente aí que hoje tem um papel de destaque na sociedade que passou pelo campus, né? Temos, você falou fora do Brasil, né? Sim. Temos vários fora do Brasil, inclusive como gerentes de grandes empresas. Um deles é da MSC, que está lá em Costa Rica.
É o diretor administrativo da MSC. Da MSC, né? Temos um juiz de direito atualmente, que passou por a gente, morava aqui, aqui. Eu sei. É o Marcelo. O Marcelo. Eles dois irmãos. Sim, Isso. o Marcelo. Gente boa. O Marcelo, então, o Marcelo, eu ia mencionar o Marcelo. O Marcelo, ele estudou com meu irmão, Moisés. Ele é daquela época, quase. Sim, ele é de 82. É. Eu entrei em 83, provavelmente o Marcelo entrou no campus em 82. Isso. O Marcelo ele é da geração do meu irmão. Isso. Eu me lembrava realmente o destaque que teve na evolução. Eu trabalhei no campus provavelmente uns 3 anos, tentei pegar o meu registro daquele período do campus, mas aí acho que parece-me que houve um incêndio. Aquilo lá foi uma queima de arquivo? Não, houve mesmo. Houve 2 coisas seguidas. Teve lá pegou fogo numa sala, passaram por uma outra, caiu o telhado. Que era daquela casa antiga, Sim, e no fundo fizeram uma outra casa. E foi mal feito, deu uma chuva muito forte. Aí foi pior que perdeu na água. Eu perdi todos os meus registros. Eu poderia ter um pouquinho mais de registro, porque nós queremos já aqui orientar aos ex-patrulheiros, né? Eu observei aqui também que as iniciais do campus não mudou. Não mudou. Mas a definição do que significa cada uma mudou, falaremos um pouquinho mais para frente. Foi a partir de 98. De 98. Isso. Quando alguns dos meus amigos contemporâneos me informaram, Adalberto, você pode ir lá no campus pedir o teu período de registro no campus, porque o INSS está aceitando uma declaração do campus para acrescentar o teu tempo de serviço. Eu fui lá e eu tive essa triste notícia, né, de que os meus dados foram perdidos nesse acontecimento. Orientação a você que está vendo essa excelente entrevista aqui com o Severino do Campus. Se você é da velha guarda, né, talvez você possa ainda ter ali uma declaração do seu período de serviço do campus, mas se deu o azar de estar lá junto na minha pasta, infelizmente Se estava junto com a minha pasta, você não vai ter, vão ter que trabalhar um pouquinho mais. Ainda está valendo essa regra? Você virou falando aqui? Não, o pessoal que tem pego essa, mas... Vai diminuindo cada dia mais, né? Mas chega no INSS, eles não estão dando continuidade. Não estão dando Eles continuidade. querem comprovante de pagamento. E na época nossa, sua e minha e de outros, a gente não recebia um salário, recebia uma bolsa para auxiliar a família. E tanto que a empresa mandava o cheque, o campus tirava aquela contribuição e o restante você pegava outro cheque e ia ao banco. Sim. Você não pegava um cheque direto na empresa. Se eu não me engano, era Banco Mercantil do Brasil. Banco Mercantil do Brasil. Tem até hoje, né? É um dos bancos que ainda tem na cidade. E para falar para você, tá com uns 2 anos que o gerente que ajudava a gente lá acabou de falecer. Seu Vitor. Era um cara muito bacana e ele dava todo o apoio para o campus na parte documental. A gente ia lá, recebia rapidinho, não tinha problema nenhum. Eu quero aproveitar aqui e contar rapidamente a minha fase de início no campus, para que vocês possam entender a importância do campus. Já naquele período, como o senhor Severino disse, o campus ele iniciou em 1967, eu entrei em 1983, meu irmão mais velho entrou em 1982. Naquele ano, o presidente do Brasil era João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo foi quando eu comecei a descobrir como funcionava o mundo. Porque até então era um mundo de inocência. Normalmente, eu não sei agora mudou muito por causa da tecnologia, né, senhor Severino? As crianças, os bebês, as crianças já nascem com o celular na mão e o estímulo, né, é bem mais rápido, o acesso ao conhecimento e à informação muito rápido, e os adolescentes, quando tinha 12 anos, nos anos 80, era verde de tudo. Né? No campus é que ele era formado e despertado para ter autonomia. Abria um pouquinho a cabeça deles, inclusive com relação a sair da Zona Noroeste e ir até o Gonzaga. Ninguém sabia sair daqui e ir até o Gonzaga antes de entrar no campus. Então, eu tinha a minha mãe, quando ela me deixou pela primeira vez ali, em frente às casas padrão, na Praça dos Andradas,
tinha casa para fazer, um ponto de ônibus era ali. Um dia ela falou assim, agora você vai voltar sozinho para casa. Não me lembro quantos anos eu tinha. Ela me colocou no ônibus e eu voltei sozinho para casa, naquele medo, mas quando eu vi aqui a Praça Jerônimo de Ilateras, que nós estamos aqui no Rádio Clube, que alegria, né? E a partir de então, em 82, houve a Copa do Mundo da Espanha, de 1982. Aquela sensação, aquela alegria da gente ver a Copa no meio do ano, eu estudando, a minha vida era jogar futebol com os colegas na rua e estudar. Em 1982 acabou a Copa, a gente ficou triste com a derrota do Brasil para a Itália, tal, tudo. O meu irmão já estava trabalhando no campus, ele iniciou em 82. E eu, em fevereiro de 83, fui fazer o curso. E quando fui fazer o curso, eu aprendi todas as coisas, passei como louvor, fui um dos melhores alunos, nem me lembro, brincando, né? E iniciei a minha carreira no campus em 1983. Foi quando eu descobri que existia presidente do Brasil, fui saber que existia conta de água, conta de luz, inflação, todas aquelas coisas. Mas foi muito bom. Eu trabalhei logo no primeiro trabalho, eles me mandaram, o campus me mandou para a Pinhal Veículos. Que era da Casas Bahia. Pinhal Veículos. Só que o que acontece? Lá na Pinhal Veículos me colocaram para ficar colando adesivo por dentro do vidro dos carros. E eu já tinha noção do que eu queria na vida. Eu falei assim, eu não vou aprender nada aqui colando colante nos vidros do carro. Eu fui lá no campus, eu não sei se foi o senhor que me atendeu. Eu não sei quem foi que me atendeu. Eu falei assim, olha, eu gostaria de trocar de trabalho. Não porque você já tem tal tudo, não, é fácil, tal tudo. Eu insisti e eu fui trabalhar numa agência marítima. Eu trabalhei na Seviport, uma agência marítima, foi muito legal também. Até que essa agência marítima, ela em Santos fechou as suas atividades. E para eu não ficar desempregado, o meu chefe me indicou para eu ir trabalhar na contabilidade Prada do seu Nilo, né, do seu Nilo. E ali depois eu fui registrado, fui efetivado. Naquele período ali eu aprendi na contabilidade, porque eu tinha que fazer cobrança, eu ia para São Vicente fazer cobrança, Guarujá, Vicente de Carvalho, eu ia para Cubatão e Todos Santos. Eu aprendi a andar na cidade a fórceps. Porque eles me mandavam e eu tinha que ir. Aprendi bastante a andar na cidade. Seu Severino, durante toda a história do campus, eu creio que o senhor tem muitas histórias, muitos momentos marcantes. O senhor tem dois aí, para pelo menos contar pra gente, de momentos marcantes? Tem muitos, né? Ainda Sim. Hoje mesmo eu fui surpreendido com um jovem na minha sala, que ele trabalha como aprendiz na Honda do Brasil, ali perto do campus, na Carvalho de Mendonça. E ele já morou em Itu e ele quer voltar para lá. Ele foi falar com a gerente, que também foi minha aluna, e a gerente falou para ele, mas você vai para lá, vai sem emprego? Falou, espera um pouquinho. Ligou lá para Itu, para a concessionária de lá, ele já vai sair do campus empregado em Itu. 22 anos, que é o maior aprendiz. Ele sabe, quando a pessoa fica delirando, ele teve que ir lá me falar isso. É uma gratidão. Forma de gratidão. Senhor Severino, bem que o senhor falou que ele era um emprego bom. Porque essa Honda, nós temos técnicos que aprenderam lá, foram a patrulheiro aprendiz, foram fazer curso na Honda e hoje são mecânicos da Honda. E é um local que apoia muito o campus, que a sua contadora foi nossa aprendiz. Nós vamos intercalar um pouquinho aí a sua história particular com o campus e vamos falar um pouquinho do campus hoje, né? Eu quero agradecer aqui, né, o pessoal do campus que nos enviou também um material aqui muito legal, né? Nosso campus, né, o número 25, né, Show do Aprendiz, é um material que o campus está sempre divulgando, uma organização muito legal, né, na pessoa da Rosângela que está aqui conosco, né? Muito bem. Aqui tem alguns detalhes do programa de estágio, a gente vai detalhar aos poucos todos essas formas de trabalhar, de agir, modus operandi hoje do campus. E essa agenda que eu achei maravilhosa, essa agenda aqui eu vou guardar com muito carinho,
porque essa agenda aqui, se eu fizer algumas anotações, ela será uma anotação bem pessoal. Eu sou escritor, né? Eu sou escritor também, e a gente vai guardar com muito carinho. Que linda esse material do campus. Muito obrigado. Antes de iniciarmos aqui a referência na região, a organização do campus, eu quero presentear o senhor com esse livro de poesia, Azul da Cor do Mar. É um livro que nós publicamos em 2012, temos mais 6, só que esses são em PDF, porque hoje a impressão de livros, as pessoas, a maioria acaba lendo de uma forma digital, né? Mas esse aqui nós temos. Quero presentear a Rosângela, que está aqui nos bastidores, ela não quis aparecer, mas ela também, ela recebe. Eu que agradeço imensamente, né, a presença de vocês aqui. Nós vamos falar um pouquinho. O campus, eu me lembro que tinha, né, o Campus São Vicente e tal, tudo. Naquela época era só rapazes? Só meninos. Só meninos. O Campus de Santos era tinha só legionária. meninos. E tinha as legionárias, que também era de Santos. Era um grupo bem reduzido de moças. E hoje o campus é tanto menino... Na época de 98, quando houve o Estatuto da Criança, tinha que haver uma modernização em tudo, desde o registro em carteira, que até então não tinha registro. E elas não tinham condições de fazer esse trabalho. E elas fecharam a casa. E os meninos foram lá pedir para a nossa diretoria, inclusive comigo, e nós passamos a ter meninas. Sim. A partir de que ano? A partir de 98. A partir de 98. Se alguém chega para um antigo jovem que passou pelo campus e falar assim, olha, me diz o que significa campus. Eu diria, Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Santos. Hoje já não é mais, né? Hoje é Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social. Se quer saber quando a pessoa passou no campus, é só perguntar para ele e dizer qual é a abreviatura. Quando foi que mudou? Também em 98. Em 98. 98 para cá houve uma mudança, e é isso que nós e queremos acompanhar a evolução do mundo e da cidade, né? Com a vinda do ECA, teve que haver muitas modificações. Muitas adaptações. Tanto que tentaram até fechar as entidades, campos, porque não registravam os jovens. E quando chegou o ECA, a nossa entidade foi uma das primeiras a se ajustar. Já as legionárias, por isso que elas fecharam. O campus é de capacitação e encaminhamento de jovens ao mercado de trabalho. Isso. É isso? Quantos anos tem? Se é de 67, somos 57 anos. 57 anos. Agora em novembro. Então faz aniversário mesmo no mês que eu. 30 de novembro. Eu faço dia 27. Opa, tá junto. 27, somos do mesmo mês. Eu ia fazer uma pergunta mais à frente, mas eu vejo que aqui já me mostra 120 mil jovens que já passaram. Até hoje. Pode ser até um número maior. Porque, sinceramente, assim, eu acho que foi uma estimativa, né? Isso. Uma estimativa. Mas pode ter passado mais. Eu não sei. Andou um tempo, quando não tinha registro, as empresas pegavam 5, 6, 7 jovens, que não tinha quantidade, e colocavam lá para aprender. Os melhores, eles efetivavam, que naquele tempo não era obrigado ao registro. E os outros eles devolviam, eles trocavam de lugar, e cada um foi se encaixando. Só que naquele tempo nós trabalhamos também com mercados. Quando o Eldorado foi lançado em Santos, tinha 200 jovens. Na Conselheiro. Conselheiro Neves. Chegou a ter 200 jovens. O número no campus mesmo chegou quase a 3 mil, nessa época. Chegamos a ter 6 assistentes sociais. Os números de registro zeraram em algum momento ou eles seguem? Não, já zerou várias vezes. Várias vezes. Essa numeração que está hoje, 17 mil, já é a última que agora vai continuar. Eu não lembro a data que foi zerada. O meu irmão era 14 e 17. Ele já mudou várias vezes. Eu perguntei para ele, naquela época era a contagem mesmo, provavelmente eu acho que era a contagem original. Era, mas não ia tanto para frente, que saía um e outro no lugar. Colocava em outro lugar. Eu, se eu não me engano, o meu era 14,186. Hoje, não lembro de que ano. Pusemos, foi para o computador e agora vai seguir até... Mas tem um ano lá que eu não me recordo. Eu sou servidor público municipal, Prefeitura de Santos, o meu registro é 14.192.
eu me lembro que o meu registro do campus era muito parecido com o da prefeitura. Só que eu, com esse negócio de... A nossa desculpa agora é o Covid, né? A gente esquece bastante coisa. O senhor não. Né? É impressionante, pessoal. O senhor Severino, ele é uma memória fantástica, né? Porque a gente cruza com ele, e eu encontrei o senhor Severino num evento, e aí ele cumprimenta, tal, tudo, é óbvio que ele vai lembrar, foi patrulheiro mesmo, vai lembrar o nome das pessoas, mas do meu irmão ele lembrou. E aí convive de vez em quando ainda na função do meu irmão como atendente no SAMU, o senhor lembrou. Aí a gente, dentro dessa história, desses avanços assim, a gente pode perceber que o campus, ele sempre vai trazer sempre essa sequência, tal, tudo, e as pessoas acabam gravando. Como é que é a organização do campus hoje? Hoje, ela está muito bem atualizada, com cursos muito melhores do que os nossos, que hoje está tudo na técnica, dentro das, né? Hoje nós temos 4 tipos de curso em atividade. O primeiro é o que nós passamos, hoje se chama Projeto Avançado. O segundo é o maior aprendiz, porque a lei do aprendizado ela pode ir até 24 anos. Então nós pegamos a turma de 18 anos, já livre do serviço militar, que completou o ensino médio, eles vão lá, fazem um teste, depois são chamados para um pequeno cursinho para conhecer o que é a entidade e já vão iniciar no trabalho. Aí quando eles vão para o trabalho, que hoje não sei se todo mundo sabe, hoje um jovem aprendiz do campus, ele trabalha 6 horas por dia, 4 dias na semana. E um dia ele volta para o campus para fazer a concomitância, Sim. que é um curso para melhorar a qualidade dele, capacitar ele para o mundo do trabalho melhor. A capacitação que ele tem na empresa, ou mais a do campus. Mais a do campus. Mais a do Isso campus. ajuda muito. Recentemente o meu filho, ele passou por essa fase. O meu filho estudou no SESI Senai, Isso. mas foi servir o exército. E quando ele serviu o exército, ele saiu, quando ele deu baixa do período do exército dele, e foi o período da pandemia. O período da pandemia. E aquilo ali deu uma travada, né, no mercado de trabalho. Imagina para ele começando a sua vida de trabalho, iniciando, né, depois da baixa do coisa. E aí ele, como maior aprendiz, ele foi inserido. Ele não passou pelo campus, né? Aliás, ele passou pelo campus, mas de São Vicente. São Vicente. De São Vicente. E eu não soube também, porque ele fez tudo sozinho. Né? Na minha época, meus pais... Uma coisa interessante, meus pais não queriam que nem que eu e meu irmão fosse pro campus. Meus pais queriam que a gente continuasse estudando. Era uma ideia antiga, né? Mas era muito difícil, porque como nós podemos ver aqui, o Palafitas Podcast não é um nome aleatório nem alegórico, né? Nós moramos 28 anos na Palafita, é a nossa origem, é a nossa história, e naquela época nós morávamos no DIC, éramos em 9, numa casa de 2 cômodos em cima da maré. Então a gente precisava trabalhar para... Mas os pais não pensavam assim, porque eles tinham medo do filho sair para a rua e aprender coisa que não seria boa, que ele não iria melhorar a qualidade dele. Mas é umas ideias meio atrasadas. Mas as coisas vão evoluindo e o campus, realmente, o campus tem me surpreendido. A gente vê o campus está ali, a gente passa na frente ali na Washington Luiz, bate aquele revival, né? Aquele déjà vu, né? na mente da gente. Quando quiser ir lá, será convidado e bem recebido. Muito obrigado. É só parar o carro lá dentro, falar que vem visitar a gente. Todos que vão lá são muito bem recebidos. Também tem o programa Estágio, Severino? Tem também. Fala um pouquinho mais sobre o programa Estágio. Nós temos 4 programas, né? Eu falei o primeiro, o Avançar, Sim. Que é esse curso que dura 4 meses, que é para o menor de 16 anos. Para ele ir para lá, ele tem que ter acabado o 9º ano. Aí ele começa o 1º ano e vai fazer o... A regra hoje é acabar o 9º ano. 9º ano. Provavelmente... Antigamente era a 4ª série. Então provavelmente ele vai ter 16 anos aí. Praticamente 16. Mas tem alguns jovens que começam mais cedo, provavelmente pode ter 15. Não é assim, nós fizemos diferente. Antigamente era 15,5, 16 e tal. Hoje é por ano. É 16. Quem nasceu em 2009,
É igual o exército É, agora. isso. Está acabando o 9º ano. Sim. Então, ele já está inscrito lá com a gente, só que ele vai começar a fazer o curso Quando ele acabar o em nono janeiro, ano. Sim. porque ele acaba o 9º ano, então ele vai estar com 15 que ele fez quando ele ingressou, fez a inscrição. Mas praticamente ele vai começar com 16. Mas e se o cidadão repetiu de ano aí, não terminou o 9º ano, mas Aí ele não 16? consegue porque Ele tem que terminar. ele perdeu Ele tem que terminar. terminar. Tem que terminar o 9º ano. 9º ano. Interessante. É Isso uma coisa que importante, essa sempre informação. o Campos se preocupou com a escola. Com a escola. Lembra que, não Sim. sei se você vai lembrar, que hoje eu peço um boletim eletrônico. Naquele tempo era o boletim que o Campos fazia. Sim. E eles levavam na Tem que escola. levar. A diretora preenchia e voltava para o Campos. Então o Campos sempre se preocupou, primeiro passo, a escola. Mantém-se a média de 700 jovens formados por ano lá? Por ano. Por ano. Nós estamos na segunda turma de 350. Como é que é a demanda de inserção desses jovens a uma empresa, a um local de trabalho? Tem dificuldade, assim, como é que é o percentual? Dá para atender a demanda dos 700 ou tem dificuldade? Olha, dá, mas às vezes passa um pouquinho mais para frente. Mas Depende, dá para às vezes, atender. depende do período da, Do economia, período. da economia do país. E outra coisa, né? Hoje existe um limite para pôr os jovens na empresa. Hoje, cada 7 funcionários escriturários, nós podemos pôr um jovem na empresa. É uma lei trabalhista. Uma lei trabalhista. Então ficou mais difícil, porque tinha empresa, aquilo que eu disse no início, pegava 10, 12 jovens, Na minha época, foi 10 meses. preparava o jovem, aquele que fosse legal, ele permanecia. Aquele que não tinha muita vontade, não queria trabalhar naquele ramo, ele era desligado. Hoje não. Hoje a empresa chama dentro do número de jovens que ela pode atender. Tanto que hoje ela pede um jovem, a gente manda 4 jovens para fazer uma entrevista Que é para ela dar uma selecionada. selecionada. E ela não pode ficar, não quero mais, manda de volta. Ela tem um contrato com aquele jovem Ali. e com o Campos por 15 meses. Se ele der trabalho, ele pode ser desligado por indisciplina que está dentro da lei trabalhista. Aí quem desliga é o Campos. Não, a A empresa empresa que desliga. manda para nós e a gente desliga, porque ele é registrado pelo Campos. Se ele repetir de ano por faltas, é automático. 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 Não tem choro e nem vela. E nem pode, porque está na lei Tá trabalhista. na lei trabalhista. Agora, se for por nota, a gente vai reavaliar, ele recebe uma advertência por não ter melhorado na escola, não ter se adaptado na escola, e ele vai ter mais uma chance dentro daquela empresa. Ele não pode voltar e a gente dá outro emprego para ele. É, porque está em formação, né? E precisa entender como o mundo funciona. E o mundo não funciona. Não melhor não. a oportunidade, ela é excelente, ela sempre foi excelente. É uma oportunidade para o jovem realmente entender que ele pode, a referência, podemos ver, o Marcelo, né, ele é desembargador, não é isso? Não, é juiz Juiz. da 4ª Vara de Guarujá. Da 4ª Vara de Guarujá, tem pessoas Vara do Civil. exterior, né? Exterior, aqui no Brasil, tem gerente em vários portos do Brasil. O meu prefeito, eu trabalho na prefeitura, o prefeito regional aqui da Zona Noroeste, o Kleber O Passa, Kleber é um deles. patrulheiro. Prefeito regional da Zona Noroeste, patrulheiro. Ele mandou um abraço para o senhor. Muito Quando eu disse obrigado. que o senhor viria aqui, ele mandou um grande abraço. Tem o gerente da Casas Bahia. Se você for na Casas Bahia, você perguntar, ainda tem ex-aprendiz, ex-patrulheiro. E tem um em Santa Catarina, gerente de cobrança. Esse jovem na Casas Bahia, ele fazendo cobrança para Casas Bahia depois de adulto, que ele virou um funcionário, ele sofreu um acidente e perdeu um braço. E a Casas Bahia nunca deixou ele na rua. Nunca deixou ele na mão. Ele já aposentou e ele é o gerente de cobrança, como ele foi aqui em Santos na época. Foi um acidente grave que houve no Humaitá, logo que foi criado. Morreu várias pessoas. E ele se salvou, ele se salvou, mas com sequelas. mas com uma sequela grave, e a Bahia nunca deixou ele. Muito bem. Programa de estágio é um dos programas também Muito importante e está dando emprego. criado em 2021, é recente. É né? recente. Nós temos aí com 3 anos desse Mas programa já criado. teve uma boa aceitação e continua tendo. Inscrição aberta naturalmente, ele faz né, Pelo site. pelo site, hoje é tudo pelo site, ele vai se inscrever pelo site e vai ser chamado
com bate-papo com a nossa psicóloga, e depois é feito o trabalho de encaminhamento. Nós estamos falando aqui de uma demanda e de um projeto para aqueles estudantes universitários e que estão em cursos profissionalizantes e técnicos. Isso. Né? O programa proporciona aos estudantes a chance de iniciar uma carreira profissional. Muito importante, a visão do campus ela é bem ampla, seu Severino, né? Eu acho que nós nascemos na época errada, será? Que deu a chance pra gente. E temos um outro muito importante que eu admiro muito, é o Capacita-se. O Capacita-se. Por favor, fale Muito mais. bonito, muito bacana. Hoje mesmo eles estavam retirando as cestas, que nós temos um convênio com a Cesare, Cesare, e né? ela fornece uma cesta por mês. Você vê a alegria deles com a família para retirar a cesta. Eu até proibi de dar a cesta na mão deles, porque no outro curso, pode levar. Eles não conseguiam Não consegue. carregar. É, porque o programa Capacite-se é para PCD, né? PCD. Para PCD. É. E é uma iniciativa que é para Baixada Santista, não se restringe só a Santos? Não. E tanto que eles desesperados para levar. Agora nós fizemos um jeito, a família tem que vir buscar essa cesta. A família Junto com eles. junto com ele. É. E Mas eles esse ficam programa é felizes. Felizes. Muito bom esse Eu olhei programa. uma coisa, hein? Querem participar comigo da minha parte de formação e quer que eu vou lá dar aula para eles. Que eles querem aprender comigo. Aprender na fonte, né? Que barato. Às vezes eu fico olhando hoje mesmo. Eu estava tomando um cafezinho lá, veio uma, sentou do meu lado, tudo bem com o senhor? Eu não vi o senhor ontem aqui. Olha que legal, né? Eles estão querendo uma oportunidade. E já temos vários trabalhando, não sei a quantidade, mas temos muitos trabalhando. Mas na Cesare tem vários. Esse programa é recente também, no caso? É recente, tem uns 2 anos, né? Não, tem um pouco mais. É, um pouquinho mais. 3 pouco anos. Uns 3 anos mais ou menos. Mas já temos um grupo trabalhando firme mesmo. Tem uma menina que foi para Cesare e hoje ela toma conta. Vai ter uma reunião lá na sala de reunião. Ela que põe água, cafezinho e virou uma funcionária da empresa. Olha, está aqui então as redes sociais do campus. Eu vou fazer a colinha agora, né? Depois que eu vi o material aqui, que é Campus Santos Oficial no Facebook, Campus Santos no Instagram, Campus Santos também no LinkedIn, não é isso? Vocês estão e no YouTube, Campus Santos, @1963. Você pode falar também com o campus através da página ali, www.campus.org.br. Fale conosco, @campus.org.br e no telefone 13 3226 6464 são os canais de comunicação do campus e você pode obter maiores informações tanto no website do campus como também se dirigindo ao local. Talvez é possível, pode ser se dirigir ao local ou pelo telefone em todas as redes sociais. O campus é extremamente acessível porque eu me comuniquei com o campus para trazer, né, nosso digníssimo senhor Severino aqui no Palafitas Podcast e uma atenção muito, muito legal. Quero agradecer aqui a Rosângela que está aqui assessorando, pessoa maravilhosa que sempre com muito carinho nos atendeu e em um tempo muito rápido nos permitiu ter a presença do senhor Severino conosco aqui no Palafitas Podcast. Ainda dentro dessa estrutura do campus hoje, vocês comemoraram agora recentemente aqui um recorde de contratos? Como é que é isso? Mais de 1000 contratos. Isso dá um sorriso de orelha a orelha, né? Muito tempo que não tinha esse número. Mais de 1000 contratos. A empresa onde eu trabalho contribuiu com alguma coisa? Da Prefeitura Municipal de Santos? Com 100 vagas a mais. É. O nosso prefeito, ele tinha um pensamento já um tempo atrás e ele liberou 100 vagas para nós, para colocar nas escolas municipais. Mas só que já tinha também um número já também de... Não, nós tínhamos um número de 100 jovens. Ele ampliou para mais 100. Para mais 100. Deu 200. 200. Porque as escolas municipais, ele viu por bem colocar um menino ou uma menina na secretaria, para já ir aprendendo o trabalho da escola e auxiliando a direção. E deu muito certo. Deu muito certo. Já até uma turma já saiu e já está entrando outra turma. Eu já vi muitos jovens passarem na prefeitura, né? Eu quero mencionar o nome aqui do Carlos hoje,
patrulheiro do campus que trabalha na regional da Zona Noroeste, menino excelente. Gente boa. Gente excelente, uma educação, um profissionalismo, realmente uma educação, uma gentileza. Quero mencionar aqui o nome para, o Carlos sempre trabalhando conosco lá, são pessoas que a gente vê que pós-campus tem um caminho bonito, um caminho Você sabe bonito. que a prefeitura tem muitos jovens que passaram e voltaram através de concursos e estão lá. Até chefe de setores na prefeitura. Quero lembrar também aqui da Fabiana Pereira, que mora aqui na região do Rádio Clube, eu não sei se ela ainda está morando. Ela é mãe do Kaique Pereira, que é um ator, né, que atuou em muitas em novelas, em programas infantis. Agora me deu um branco dos programas, o Kaique Pereira é o filho da Fabiana. A Fabiana trabalhou na prefeitura, né, nossa amiga. Também, se a gente for lembrar aqui o nome de muitas pessoas, colegas que da minha geração, de outras gerações também, que passaram pelo campus. Então, nós tivemos esse recorde de contratos. A expectativa para 2025 é a mesma ou vocês estão fazendo igual a Dima, né? Que deu a meta, vocês dobram a meta? Tem que dobrar, tem que dobrar. E estamos acabando um prédio novo que vai ter que ter mais gente lá para fazer o curso e para ter condições de ter o primeiro emprego. Né? Aumentou a equipe multidisciplinar no campus? Aumentou um pouco, né? Aumentou. O campus oferece algum outro trabalho de saúde, bem-estar, alguma coisa voltada para esse assunto também? Olha, todos que são efetivados com a gente, que trabalham, eles têm um plano de saúde que o campus oferece para eles gratuitamente. E na instituição, nós temos um médico, que é o médico do trabalho, e uma dentista, que faz atendimento, se houver necessidade, faz na própria entidade. E esse plano nosso também agora estendeu até para dentista, para fazer em consultórios. Também tem o atendimento oftalmológico que é feito gratuitamente pelo Instituto do Bem? Isso. Esse a gente encaminha, eles dão uma boa atenção para os jovens e eles vão... A cada dia o campus ele forma novas parcerias. Óbvio que o período que eu passei era muito gratificante quando um pai ligeiro, porque existem muitos pais ligeiros. E a gente, na nossa inocência, a gente não sabe como funciona o mundo. Nessa idade, a gente é encaminhado pelos nossos pais. Alguns pais, pela inocência, pela limitação educacional, que hoje ela só existe se a pessoa quiser, né? Isso. Porque a oportunidade tem de todos os lados. Não era igual à minha época, que a gente tinha que comprar material escolar, uniforme, tudo tinha que comprar. Hoje é tudo cedido, livros, etc. Era um sofrimento para poder estudar na nossa época. Sempre vinha, e a gente percebia que quando entrava uma nova empresa que firmava parceria com o campus, os pais já queriam dar um jeito que os sortudos iam lá para aquelas empresas que davam uma possibilidade de encaminhamento. Hoje o campus tem novas parcerias, né? Capitania dos Portos é uma? A capitania tem uma parceria com a gente quando o jovem acaba o convênio do serviço militar, ele pode nos procurar que nós vamos dar a chance do primeiro emprego. Muito bem. Aí é a questão deles procurarem a gente. O comandante que saiu, ele abriu essa porta, fechou um convênio com a gente. Na Marinha? Na Marinha. E então aí? ele sai da Marinha, fizeram os 12 meses, e quer trabalhar em algum lugar, eles vão lá e a gente abre a porta para ele. Se o cara sai com aquele sentimento Brasil mesmo, tal, tudo, ele tem a possibilidade de começar a entender os caminhos, que ele possa, de alguma maneira, seguir naquilo que ele realmente gostaria de fazer. E é legal que vocês conseguem ter essa visão bem adaptativa, né? De adaptar realmente as várias vertentes num momento em que o jovem, o adolescente, ele tem muitas dúvidas. Como eu disse aqui, eu sou escritor, aqui na nossa bancada está cheio de livros, né? Pablo Neruda, né? Nós temos aqui livros de economia, livros romances, livros técnicos, a gente gosta muito. E a gente pode perceber que nessa fase a gente é cheio de dúvidas e incertezas. Tem um livro que eu li, né, Vivendo nos Limites, que fala da década crítica. A década crítica é um período que vai dos 16, que é justamente o período que ele entra, coincidência, eu não parei para pensar nisso, mas vamos lá, que o livro ele acabou coincidindo. Que é dos 16 aos 26. Essa é a década crítica do ser humano. Por que a década crítica? Porque é nesse período de 10 anos, entre os 16 e os 26,
que o ser humano define 90 a 95% do que ele vai ser pelo resto da vida. Nesse período ele decide qual é o time que ele vai torcer, qual é a tribo a qual ele pertence, se é de músico, se é de esportista, né? Com quem ele vai casar, a sua religião e qual é a profissão que ele vai ter. Basicamente aqui aquilo que define, que fecha 90 a 95% da definição da sua vida. E o Campos consegue, de uma maneira, uma expertise dentro desse know-how de 57 anos, quase 57 anos, perceber, né, e ir nos caminhos e trazer as parcerias que possibilitam a realização desses projetos. Muito bom. Fala para nós também da parceria com o INCATEP. O INCATEP é o Instituto de Capacitação Técnica Profissional. Né? Nós temos são as oficinas de sábado. De sábado que a gente tem lá. São oficinas no sábado. No sábado. Que tudo gratuitamente, só que tem que se inscrever também. E tem várias oficinas que eles podem participar, como inglês, o que mais que... Em CATEP, em Brapes, acontece à noite, durante a semana à noite. É que a gente fala das oficinas de uma maneira geral, que elas são todas... Os pleiteantes nesses projetos, nessas parcerias do Instituto de Capacitação Técnica Profissional, né, que é no curso de trilha portuária, né, que é totalmente gratuito, e também essa que a Rosângela falou da Embrapes, o jovem ele tem que estar, ele deve estar não inserido no mercado de trabalho, ou ele pode estar inserido no mercado de trabalho em algum trabalho, às vezes não considerando assim temporário ou de inicial, que ele vê que realmente para iniciar tá bom, mas ele quer melhorar, ou ele tem que estar totalmente livre? Não, ele pode estar trabalhando, ele pode estar... não coincida com outro curso, ele pode ir lá, faz a inscrição, tendo vaga ele vai participar. A gente não proíbe não. Os ex-aprendizes. No INCATEP, no final, então, os jovens recebem certificado profissional e a credencial Patchwork License, válida por um ano. É muito importante isso daí, né? Sim, é o que valida para ele entrar na área portuária. Para ele ter a chance. Né? Então, esse certificado, essa credencial Patchwork License, é o que valida ele a entrar na área portuária. Muito interessante. A cada dia, realmente, seu Severino, o Campus não para de surpreender. E a comunidade muitas vezes não tem nem noção, né? Os pais. Eu espero que aqui no Palafitas, onde essa entrevista chegue, né? Os pais possam, né, ter essa compreensão de que vale a pena colocar os seus filhos no Campus. Hoje os pais estão entendendo bem melhor de liberar o filho para o mundo do trabalho. Principalmente quando a gente abre inscrição, chega a ter 1.500 pessoas inscritas. E fora aqueles que perdem. É um absurdo, 30 dias e a pessoa perde a inscrição. Não vai fazer a inscrição. Não vai fazer pelo online. Eu quero fazer uma correção aqui do meu início. Não é uma correção não. Eu fui para, como eu introduzi, eu disse que eu fui para Pinhal Veículos, e aí eu fui pedir para trocar no meu local de trabalho. Na verdade, eu não fui para a agência marítima antes. Eu fui para uma corretora de café. Eu trabalhei no edifício Sulacap, no 9º andar, na rua 15 de novembro. Eu acho que tem ainda hoje lá. Na rua 15 de novembro. O meu chefe era o senhor Nilo Manso Branco Filho. Eu não sei se é ele que dá o nome àquele prédio amarelo em frente à Bolsa do Café, ou se é o pai dele. Porque ele era o filho, né? Eu não sei se o nome... Eu acho que ainda tem essa empresa. Eu não sei se o nome era dele, desse prédio que foi feito posteriormente ali, em frente à Bolsa do Café. Eu trabalhei nessa corretora de café. Depois eu fui entender a dimensão do que é o universo do café, principalmente naqueles anos 80. E essa introdução é porque o Campus também tem uma parceria com o Museu do Café, oferecendo capacitação para ex-aprendizes, né? Em torra de café, barista avançado, que é a harmonização, barista avançado, novos métodos de preparo. Ao todo são 12 bolsas oferecidas por ano, 6 por semestre. Aí o negócio afunila, mas o negócio é muito bom, hein, essa parceria com o Museu do Café. O senhor pode falar mais a respeito?
Ué, a Rosângela. Eu convidei a Rosângela, pessoal. A Rosângela senta aqui conosco pra gente conversar. A Rosângela, não, eu vou ficar aqui nos bastidores. E agora eu tô pegando a Rosângela aqui, né, no off, né? Estou aqui auxiliando a Severina. Na realidade é uma parceria, alguns parceiros do campus, né, que fornecem uns cursos que a gente entende como interessante. Então também é uma área muito procurada, né? Para o jovem é importante também. Então é uma parceria que forma o jovem e lá na Bolsa do Café já tem muitos formados pelo campus. A cidade de Santos é uma referência, né, por causa do seu porto, o maior da América Latina, é onde escoa a exportação de vários produtos, entre esse produto que é um carro-chefe do Brasil, né, desde quando a cultura começou a existir no Brasil. Café é o que construiu o centro histórico de Santos, e a cidade toda ela foi realmente estruturada com todo aquele ouro negro, né? O ouro que é o café. E é uma oportunidade rica, única, para que o jovem possa entrar nessa profissão, que é uma profissão acho que poucos lugares conseguem ofertar essa capacitação, além da cidade de Santos, e o campus bem antenado consegue um número menor, né? Mas existe essa possibilidade. Bem selecionado, né? Mas assim, que o jovem enxergue como uma profissão, né? Assim como Exército, Marinha, que o campus tem essa parceria grande também, né? Base aérea também, então enxergar a possibilidade de carreira, né? Coisas características para a Inclusive cidade. nós temos uma menina fazendo curso, né? É. A única menina que se interessou. Por isso. Veja, senhores inscritos no canal, oportunidades a gente precisa conhecer. Se a gente não conhecer, muitas vezes a oportunidade, eu sempre desde pequeno eu digo, né, a gente dá aula também de algumas coisas, eu sou fotógrafo, escritor e muitas atividades a gente exerce, mas uma das coisas que eu sempre ensinei para os mais jovens é que a oportunidade ela é quase como uma folha no ventilador. Bateu ali o ventilador, aquela folha levanta, a gente muitas vezes não sabe para onde ela vai, mas a gente correr atrás e der sorte, a gente pega ela. Essa é uma. Por ser um número reduzido, e também já imagina como é que é na cidade a importância disso. Então vocês também falaram que a oficina aos sábados lá no campus? Das 8 às 5 horas. Das 8 às 5 horas. Aí temos a banda, que também está aberta. Se um dia quiser fazer uma visita lá à tarde. Nunca foi o meu talento. O meu irmão Moisés nunca foi o meu talento. Tem os cursos, tem inglês, tem vários cursos no sábado que as pessoas se inscrevem. Pode ser do campus ou não, ou ex-aprendiz. Então é inglês, né, patrocinado pela MSC. Isso. Temos os outros. Power BI, que é uma ferramenta que hoje está usando muito, né? É uma ferramenta, é um avançado de um Excel, né? Ele cria um dashboard, ele cria vários dashboards que levam os gestores a tomar decisões, né? Então são ferramentas bem valiosas aí. Power BI, oferecido pelo voluntário Diogo Porfírio, né, que já formou mais de 1.000 jovens com essa nova ferramenta. Aulas de violão, formação em DJ, dança e teatro abertas a toda a comunidade, né? Essa iniciativa foi realizada através do Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio à Cultura Promicult, com o apoio das empresas MSC, BTP, voltando em 2025. E temos agora futebol de salão, basquete, né? Promify. Que estamos iniciando. Promify, isso, também com a parceria com a prefeitura, né? Isso. A prefeitura de Santos. E o bom que é patrocínio. O campus é muito obrigado para conseguir patrocínio, o campus conseguir patrocínio. Também a Rosângela aqui já fica aqui. Já ela que vê essa parte. A Rosângela vai me deixar sofrer aqui na edição, pessoal, né? Porque fica aqui nos bastidores. Eu vou colocar a foto da Rosângela na hora que ela estiver falando aqui
Tá tudo. A gente sabe o que é o mais difícil. O Palafitas Podcast, Severino, a gente não tem patrocínio. A gente montou toda essa estrutura aqui na vontade, tá dando certo, né? Mas já fica aí, né? Se você quiser patrocinar o Palafitas Podcast, nos procure, que estamos abertos à negociação aqui. Mas a gente sabe que a parceria e o patrocínio é importantíssimo para a realização dos projetos. Isso é verdade. E o Campus tem nome, mas não é fácil conseguir patrocínio, não é isso? Não é fácil, né? Nós temos em torno de 170 empresas parceiras na contratação dos jovens, mas você pode ver que o inglês, o Promicult, o Promify, a maioria deles tem que ter uma empresa com um olhar especial. Para o social. Para o social. Para o social, para a formação. Não é um negócio assim, eu quero fazer e tal, tudo, mas não tem aquela identidade mesmo, aquele DNA, né? Porque o Campus, ele tem um DNA, né? O Campus, ele tem esse DNA social de formação, acho que realmente. As empresas precisam olhar mais para isso, para esse detalhe social. Mas, senhor Severino, a cidade de Santos, ela é realmente rica. As empresas aqui, temos empresas importantes e empresas que não são sediadas em Santos, mas prestam serviço em Santos e que podem realmente olhar com mais carinho para os projetos do campus, é isso? Isso é muito importante. Diga aí, use aí as nossas redes, o nosso canal para dizer assim, olha, as empresas aí nos procurem o campus. O nosso presidente Elber fala muito isso, assim, sempre que a gente recebe uma empresa, que a gente conversa, explica, fala sobre o campus, por onde a gente anda, se quer ajudar o campus, contrate um aprendiz, né, que você está mudando a vida de uma família, transformando a vida de uma família, não só de um jovem. Então é isso, que procure, que dê espaço para o campus e para os nossos jovens. Cada contratação para a gente é muito importante. Muito bem. Encerrando essa parte estrutural e voltando um pouquinho para o contexto histórico, né, do seu Severino aqui, vocês estão em período de expansão da sede? Isso. Estamos acabando de reformar o prédio com mais 10 salas de aula e acho que até o começo do ano ele vai estar pronto. Vamos fazer um convite para você ir lá com a gente. Por favor, a gente quer estar lá, representando o Palafitas na inauguração. Será aí. Um prazer muito grande. 1.100 metros quadrados ao lado da sede atual. Depois de pronto, terá mais 10 salas bem equipadas para ampliar o atendimento. Então o céu é o limite. O céu é o limite. Porque ainda existe uma demanda muito grande. E a gente sabe, a Zona Noroeste aqui continua ainda com uma demanda muito grande. Morros. Nós temos um bom número da Zona Noroeste em morros. Sempre foi, né? Aqui, se vamos pôr 50% é Zona Noroeste. Porque o principal mote mesmo, o principal motivo realmente é o adolescente que esteja em vulnerabilidade social, né? Vulnerabilidade social. Eu realmente me lembro, eu achava que a cidade toda era igual à Zona Noroeste. Eu escrevi num dos meus livros em PDF, né? Eu tenho uma poesia, uma crônica que fala a respeito disso. Eu achava que a cidade toda era igual ao Dique. E que a água do mar era da cor da água que tem aqui no Rio do Bugre, que era mais verdeada, mais escura por causa do esgoto das casas, né, etc. Tal, tudo. Depois, quando eu estava na praia, eu vi que a água era outra cor, era azul, né, era clarinha e tal, tudo. E isso, já naquela época, eu me lembrei, quando eu comecei a escrever poesias e crônicas, e eu comecei a escrever a respeito disso, mas pegando realmente a minha autoestima e jogando ela mais pro alto, e incentivando as pessoas que lerem e que se identificam com a minha história pessoal, e a minha história se funde com a história do campus, assim como nada se comparar com este ícone aqui do campus, seu Severino, não tem como comparar. Mas todos, né, que passam lá, fica com um pouquinho a marca, né, no coração. Às vezes os jovens estão na rua, menino, o Severino está lá, eu fui do campus. Eles falam com o maior prazer. Uma alegria, um orgulho muito grande. Sabe, qualquer lugar eles vêm falar para mim, olha, o seu fulano lhe mandou um abraço. Hoje a menina chegou, o seu Pereira foi aluno aqui do senhor, mandou um abraço. Estava chegando o almoço. E eles ficam contentes porque as pessoas param e perguntam para eles. Porque eles estão chegando agora, coisa nova, né? E eles estão se identificando muito com a gente, essa turma nova que está chegando.
Muito bem. Se liga no horário aí que eu vou embora, tá? A gente só me avisa aí que a gente fala. Tá, eu quero aproveitar agora fazer um link, né, falando sobre a gente ter a honra, né, das pessoas lembrarem do Senhor, né, de ter essa relação, a minha história realmente de autoestima, porque isso me ajudou muito, né, ter uma noção da diferença do mundo, a direção que eu deveria tomar, que é a direção da educação, da cultura, da capacitação, da educação, né, da gentileza. Eu me lembro que havia prêmios também, né, para... o Cortês, a cortesia. Isso, cortesia. Não existe mais esse... Não está assim em prática. Mas a gente prepara eles para isso. Dá um bom dia para as pessoas. Cortesia. Era uma loja que fazia na época. Sim. E ele dava um prêmio ao patrulheiro escolhido como mais cortês, educado e gentil. Seu Hélio, né? Era o da Domus. Era o seu Hélio. A Rosângela não quer dar os direitos autorais dela, por isso que ela não apareceu aqui, né? Direitos de imagem, né? Ela não sabia disso, né? Pois é. Mas é muito importante. E isso estimulava a gente, né? Porque a gente olhava o nosso colega e o fulano, ele tinha até um selinho. Selinho, exatamente. Colava na camisa. Era uma disputa muito grande. Uma disputa... E ele dava uns prêmios bons da época. Aquele radinho de pilha, né? Que era a novidade. O que mais? Eu dava coisas para a meninada usar para eles. Fone de ouvido. Você que está vendo essa entrevista aqui, foi do Campus, deixe seu comentário aí nesse episódio, né? Conte sua história, dê um resumo aí, mande um abraço aqui para o nosso grande amigo, o senhor Severino, fazendo esse link aí, né, tal tudo, de ter o senhor hoje aqui no Palafitas, que também, né, é a nossa residência, é um prazer, um orgulho muito grande. E eu fico muito contente. Mas você lembrar da minha pessoa e ser tão lembrado aí pelas pessoas que já passaram comigo. E tenho muitos amigos que hoje são formados, tudo passou pelo campus. Mas eu me lembro uma vez que o senhor foi na minha casa. Eu, quando era solteiro, eu ainda não era patrulheiro, não era do campus, eu não era do campus. Mas eu me lembro que o senhor chegou na minha casa com uma perua. E essa perua... Essa perua é famosa. Essa perua já estava ali alguns outros colegas do meu irmão Moisés. Porque o campus, ele tem a sua história, mas ele tem a história dos patrulheiros. Isso. E adolescente não é anjo. Adolescente não é anjo, não tem como. Por mais que você tenha orientação, capacitação, prêmio, cortês, né? Todas essas coisas sempre tem. A grande maioria se tornaram pessoas de bem, referência para a sociedade santista, da Baixada Santista e até para o mundo, hein? Até para o mundo. Referência mesmo. Mas nós temos também alguns, né? Que alguns foram salvos, né? Alguns foram salvos, mesmo sendo traquina, né? Aprontando, né? As pessoas estão aqui contando tudo é uma maravilha, então é uma maravilha para o campus, porque o campus nunca desviou do seu ideal, do seu modus operandi, crescendo. É transformar o jovem, se adaptando aos novos tempos, se adaptando às novas tecnologias, maravilhoso. Eu não tenho como expressar realmente toda a minha admiração pelo campus, por essa forma de atuar. Mas eu quero lembrar aqui que nesse período, provavelmente esse ano era o ano de 82, nessa época, patrulheiro, qualquer trabalhador no Brasil, pagava condução no ônibus, não tinha vale transporte, retirando do dinheiro que recebia do seu salário. Do seu bolso. A empresa não pagava a condução do trabalhador, seja ele qual for. A coisa evoluiu, viu? Agradece a Deus o tempo que você está vivendo. E eu me lembro que nesse período, os patrulheiros começaram a descer por trás nos ônibus. Porque os ônibus eram invertidos, né? O ônibus, você entrava por trás e descia pela frente. E o cobrador ficava bem em cima. O cobrador não ficava bem na porta nesse período. O cobrador ele ficava um pouco mais à frente da roda, né? Da roda traseira do carro, e tinha um espaço que não era obrigado a pessoa entrar no ônibus e já pagar a condução. Poderia ficar sentado ali até na hora que ele decidia pagar a condução, passava na roleta para descer. Então tinha os lugares na frente de quem já pagou e depois já desce, e tinha os que ficavam atrás
esperando o momento de passar ali na catraca e poder descer. Nesse período, eu não sei quem foi o espírito de porco, né, dizendo assim, que começou a ter a ideia de arregaçar a porta ou abrir a porta traseira forçada no pistão, segurar ela com o pé. Aí eu confesso, o seu Severino, eu fui um desses. Mas aquela porta também qualquer criança abria, né? Tinha algumas que era difícil. Depois é que passou. Porque com a incidência da gente fazer isso, as empresas começaram a colocar pistão cada dia mais forte. Mas não limitava a ousadia dos patrulheiros. Plantamos madeira. Não restringia a ousadia dos patrulheiros. Mas a primeira cena que eu lembro foi que eu cheguei aqui no ponto final, aqui na Praça Jerônimo de La Testa, sempre foi o ponto final aqui do Rádio Clube de todos os ônibus, né, que vêm aqui para o Rádio Clube, são vários, que atende a cidade inteira até hoje, e estava uma briga muito grande e o cobrador estava preso dentro do ônibus, fechado, e tinha mais ou menos uns 7 patrulheiros querendo que ele descesse, porque o coitado do cara ia apanhar. E ele apanhou. E apanhou muito. Eu me lembro que o uniforme dele era um azul, por coincidência hoje eu estou com branco e azul, mas aquelas listinhas bem fininhas. E eu me lembro que o coitado do cobrador apanhou muito de 7 coleguinhas aqui, que eu não vou mencionar os nomes agora, senão se eu mencionar eu vou arrumar um conflito igual, né, Israel e Líbano hoje, mas deixa pra lá. Mas o meu irmão pode dizer que ele estava no meio, porque minha mãe mandou ir buscar ele com guarda-chuva, porque estava chovendo um pouquinho. Só sei que ele foi parar no hospital, infelizmente, e a situação chegou no campus, foi identificado todos os envolvidos, e o senhor pegou essa perua e começou a passar na casa de todos eles, e bateu lá na minha porta, que meu irmão também foi um que foi junto. Naquele período, o CNAMP sempre conseguiu intermediar, né? Conversar, trazer, não era só uma questão de punir, eles não foram expulsos, mesmo com a gravidade da situação. O meu irmão hoje, ele é uma pessoa de bem, né? A família, super os filhos. O senhor conhece ele, seu amigo, né? Respeito muito, porque ele me respeitou muito. Respeitou muito, teve uma continuidade, e a disciplina valeu a pena para ele, os demais também. Eu me lembro que teve um que virou policial, né, também, olha só, cara da lei, infelizmente em uma situação ele perdeu a vida, né, não chegou, né, a vida foi ceifada cedo, infelizmente, tal tudo, mas eu me lembro que esse período de descer por trás foi um período grande no campus. E muitas dificuldades. Como é que foi no ângulo, porque eu estou lhe contando agora o ângulo nosso aqui. Vou acrescentar mais assim como é que era a forma para vocês entenderem como as coisas mudaram. E a lei ajudou muito isso, com vale transporte, essas coisas todas. Mas antes disso, o campus conseguiu coibir e parar isso. A gente descia por trás e segurava, e todos os patrulheiros que estavam iam descendo com o ônibus andando. O ônibus andando. Me lembro que teve colega que caiu, bateu a cabeça no meu fio. Eu lembro do nome desse rapaz também, eu não vou mencionar, né? Outros bateram também, caíram também. Muitos acidentes. As empresas de ônibus também entenderam que precisava fazer alguma coisa para coibir essa maneira que os patrulheiros estavam fazendo, transferiram o cobrador para logo na porta, assim que entrasse, para poder passar. Mas mesmo assim os patrulheiros conseguiam passar, era conhecido como chiqueirinho, colocava uma grade ali. Era uma grade que só passava uma pessoa até a catraca. A catraca, só passava. Chegou na catraca, paga e vai embora. Mas mesmo assim os pequenininhos, ainda continuam. Magrinhos, que nem eu sou magrinho agora com 54 anos, imagina eu com 13, 14 anos, 15 anos. Passava ali por cima e teve um período que se descia até pela janela do ônibus. Eu falei para ela agora, pô. Descia as coisas. Rosângela, você acredita que você tem filhos? Tenho. Quantos filhos? 2. Dois adolescentes. Meninos? 18, não, uma menina e um menino. Uma menina e um menino. Tenta imaginar o seu menino com 13, 14 anos, o ônibus andando e ele saindo pela janela.
para poder coisar. E naquela época não existia ECA, aqui na Zona Noroeste, bem ali em frente o CELI de Moura Negrini, que é a escola, e do outro lado Barros, ali onde está a farmácia, ali sempre foi o ponto. E do outro lado o ponto. Os ônibus vinha e quando eles vinham, ele fazia assim, ó, pra gente não descer pela janela. O que estava indo para a cidade, com o que estava vindo, ele encostava assim, prendia, pra gente não passar. Eu me lembro que um dia, aos 45 minutos do segundo tempo, eu consegui subir para cima do ônibus, passei por cima do outro, pulei para a calçada. Fique imaginando os pais hoje, o coração dos pais hoje, em saber que nós aqui do Palafitas estamos contando essa história. Né? As esposas, as nossas esposas, os nossos filhos que acham que nós fomos santos, né? na nossa adolescência. Agora, eu estou dando álibi para os adolescentes agora, falou, eu conheço o seu passado, eu sei o que você fez nos verões passados. Conflitando ainda, eu sei que o senhor está querendo falar um pouquinho mais, mas já vou lhe dar a oportunidade, só para dizer, só mais uma história, que se existisse o ECA naquela época, ali já teria tido muita confusão. Alguns que eram pegos pela polícia nessa infração eram levados por um bombeiro ali na praça do lado da igreja Sagrada Família, e os bombeiros davam uma ducha com a mangueira de apagar incêndio. Pensa, meus amigos, aquilo ali dói. E aí era colocado no paredão e eu dei a sorte de nunca ter parado no bombeiro. Mas você que está vendo esta entrevista com o seu Severino e é da minha época, com certeza vai colocar aí nos comentários. Eu, infelizmente, fui para um bombeiro ali do Rádio Clube, né? Como é que vocês trataram esse período do campus? É uma dificuldade muito grande. Né? Muito trabalho. Muito trabalho, muito grande. Aí começamos a conseguir que as empresas pagassem a passagem para eles. Isso foi um passo muito grande. Muito grande. Então as empresas não davam nem dinheiro. Elas compravam um passe municipal público e repassavam para o jovem. E com isso foi diminuindo. Também logo em seguida, a empresa de ônibus começou a entrar pela frente. Mudou o sistema. O sistema. Aí melhorou 100%. É o que estava precisando, era isso. Era uma modificação. Porque aqueles donos da empresa anteriores, eles eram muito bacanas com o campus. E eu participava com eles direto. Diretores, que na época era CSTC, né? E depois passou a ser Aviação São Vicente. Nós tínhamos uma diretoria que cuidava de Santos. E eu fiz um certo contato com eles, e eles passaram a ver os meninos com outros olhos. E começamos a fazer um trabalho com eles indo no campus, fazer palestra. E foi melhorando, até que acabou. Porque aí todo menino não podia reclamar que não tinha dinheiro para o ônibus. E aí foi parando. Foi diminuindo. Lembro também que teve um outro problema. Porque você não sabe, antes, quando eu ingressei no campus, a gente tinha a condução gratuita da CSTC. Sim. A gente podia andar o dia inteiro de ônibus que ninguém falava nada. Mas aí começou a dimensionar. Não, houve uma crítica, naquele tempo já, que as empresas estavam usando os jovens, nem punha mais carta no correio, pegava as cartas, mandava ele o dia inteiro ficar entregando. Entregando as cartas. Gratuito. Era gratuito. Seria mais econômico. Foi mais econômico. A SSTC, na época ainda, ela bolou uma carteirinha que a gente tinha direito a 4 passagens gratuitas. Um cobrador furava e marcava o número da carteirinha. Mas aí houve o índice de furto dos cobradores. Sim. Você não pegava o ônibus, ele marcava o seu nome. Sempre tem um brasileiro que Sempre tem uma vantagem. Houve até uma ocasião que os cobradores faziam um acordo com os meninos. Você não vai acreditar, eles soltavam na garagem, era uma turma, soltava a borboleta, eles passavam na borboleta, só que a borboleta fazia... Não girava. Não girava. Então quem estava de fora, ele passou. Então uma vez o cara rodava e o resto passava. Passava. Por isso acabou... que incentivava. E aquele período foi justamente o período que eu entrei no campus. Que teve uma crise muito violenta. Esse ato até que se normalizou. Normalizou porque todos tinham uma condução. E aquele que aí foi feita uma norma. Quem desse problema dentro do ônibus,
ele ia se desligar. Desligado. Porque ele tinha a condução dele. E não dá para o cobrador, e sim rodar a borboleta. E conseguimos fazer isso. Sabe por quê? Porque quando eu entrei no campus, eu já fui inserido nesse universo. Então, é o universo, tem o universo da instituição e tem o universo dos patrulheiros. Isso. Dos patrulheiros. Eu me lembro também que quando eu fui trabalhar na agência marítima, eu fui trabalhar porque o patrulheiro anterior foi desligado. Foi desligado. Ele morava até aqui na rua de trás, aqui da minha casa aqui. Ele foi desligado e quando eu cheguei lá, me deram o trabalho, tudo. Eu peguei a pasta, a minha pastinha e fui no banco, fui fazer outras coisas e tal, tudo. E voltei e sentei lá no meu lugarzinho. Quando eu sentei lá no meu lugar, a secretária veio e falou, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, trabalhando? Estou esperando novas ordens. Eu falei assim, como assim novas ordens? Você não foi fazer o seu serviço? Eu falei, sim, já fui. E já voltou? Eu falei assim, já voltei, sim. Mas como que você já voltou? O antigo patrulheiro, a gente dava, ele só voltava no final do dia. Sabe qual era o problema? O patrulheiro, ele ia fazer o trabalho e não voltava. Ele ficava zanzando até... E tinha uma coisa também que ajudava, o fliperama. O fliperama. Eles paravam Pac-Man. Eles paravam nas lojas. Sim, e eu nunca gostei. Eu recebi muita mala, cheia até de dinheiro, que eles deixavam em cima e depois se apavoravam, Então, como eu não gostava saía correndo e deixava a mala cheia de dinheiro da empresa. Como eu não gostava de gastar dinheiro, eu gostava de ganhar dinheiro, então eu não tinha esse problema. Aí ela falou, não é possível. Aí ela pegou, abriu a minha pasta e falou assim, olha, sabe qual é? O problema é que eu não sou bom. O outro patrulheiro era muito ruim. Eu sou normal, eu fazia o meu trabalho normal. E eu me lembro também que quando eu trabalhei na contabilidade, que eu fazia cobrança, que eu aprendi a andar nas cidades aqui, tinha alguns lugares que eles me davam várias condições para eu ir, só que não valeria a pena eu, por exemplo, se eu saísse do canal 1 até o canal 3, eu tinha que ir para a praia para dar a volta no ônibus e demorava muito. A pé não. Eu cruzando a coisa, então eu ganhava muita condição. 15 minutos andando, faria. Exatamente, andando. Então eu voltava nos meses, eu voltava para casa com mais dinheiro, eu amava fazer cobrança. Amava fazer cobrança. Mas é isso aí. Porque as coisas vão se adaptando. Só para encerrar, nós queremos agradecer aqui, né, ao Severino, o ícone do, né, e a imagem do campus, né, a Rosângela. Eu espero também poder, com essa entrevista, ter esclarecido também algumas pessoas que estarão vendo esse episódio, sabendo os caminhos que tem que tomar para inserir seus filhos, netos, tal, tudo, e às vezes de repente conhecer uma família que precisa também, uma outra família que esteja em vulnerabilidade social. Também quero agradecer, quero dizer que o Palafitas Podcast estava sempre com as portas abertas para o campus, para vocês fazerem qualquer tipo de divulgação. A gente gostaria de recebê-lo novamente, porque se a gente deixar aqui, as histórias vão surgindo cada dia mais aqui, né, principalmente daqueles que foram, mas fica sempre o resumo de que o campus, o que mais me impressionou é o quanto o campus ele sempre é antenado com as novas tecnologias, as novas necessidades do mercado, sempre visando, né, a parte social de inserção e capacitação do ser humano, porque quando o campus ele promove esse tipo de capacitação para um menor aprendiz, para um maior aprendiz, para um estagiário, ele também está mudando a realidade social daquela família. Tanto aqui ela está inserida, como as novas que surgirão, porque eu sou uma prova disso, né? A minha família ela é realmente uma sequência daquilo que deu certo e que começou no campus em 1983. Muito obrigado, né? Realmente foi um prazer, uma alegria. Só deixem suas considerações finais aqui, né, nessa câmera aqui. Eu agradeço de coração o convite que você me fez lá. Eu falei, pode falar que eu venho com o maior prazer. Porque aqui na Zona Noroeste nós somos muito ouvidos e somos muito respeitados. Eu principalmente, até com as mães, os pais, os aprendizes, os patrulheiros que eles gostam, que falem para eles. Eles não gostam que fale aprendiz. Não, mas isso aí é coisa nova. O nosso era o patrulheiro. Uma coisa que a gente tinha naquele tempo, a gente chamava o sempre alerta. Sempre alerta. É. Eu estava com isso aqui na cabeça agora. Então, muitos
vê a gente na rua, sempre alerta, tu sabe quem foi do CAMPS. Sempre alerta. Entendeu? E muitos estão Tinha gente que levava multa por não falar sempre alerta. Isso. Levava E multa. hoje, os monitores podiam dar multa. Podiam dar multa. Se não falavam né? sempre alerta. Mas hoje estamos prontos para receber. Tinha os monitores folgados que não gostavam de um de outro e falavam, já mandava multa. Mas sabe que todo lugar tem, né? O meu irmão Aquele quebrou uma início- multa uma vez, não ia minha lá que eu... O teu irmão é um dos amigos que, aquele que você já comentou, Moisés. e houve muitas mudanças. Hoje todos estão se transformados, cada um na sua área, cada um no seu trabalho, né? E muito felizes por ter passado naquela entidade. Muito Eu bem. deixo um convite a todos que já foram, as portas lá estão abertas. Quando da inauguração fale a data, que aí a gente convida Vamos também fazer isso com o maior carinho. os ex-alunos, os Isso. ex-patrulheiros, Fazer uma possam estar se visita. prestigiando lá na inauguração da nova sede. Da nova sede. Vai estar ficando muito bonita, a intenção é deixar cada dia melhor e conseguir com essa nova aumentar o número de empresários, que é o que a gente mais precisa, a Que possam estar divulgação, apoiando. apoiar a entidade. É o que ela falou. O presidente acha, não precisa dar dinheiro para a entidade, emprega um jovem, Emprega um jovem. porque você atrás dele mas tem se- 4, 5 pessoas. Mas se puder ampliar, assim como essas empresas, dando um aporte para Pra- capacitação, é muito bom. Muito bom, que nem a Codesp. A Codesp tem 40 Eu jovens. tentei encerrar. A Codesp tem 40 jovens lá, né? Trabalhando. Você vê no dia da inscrição que eles vão para lá, são 40 famílias. Agora multiplica por 4. E muitos ajudam no orçamento da No família. orçamento sempre foi E isso. olha, é verdade que eles ganham às vezes R$900, que é o salário, 1.400, mais algumas vantagens que tem a empresa que dá, ticket refeição, a cesta básica e tal, e ajuda demais a família. Obrigado, Adalberto. Eu que agradeço, por me a convidar. honra, o prazer, a satisfação é toda Eu nossa, toda minha. fiquei muito feliz de você vir e você ser irmão de uma pessoa que eu admiro muito. Então, ela está admirando mais o meu irmão do que tá bom. Não, Temos não. ciúmes agora. Não, Aí não. Moisés estava sendo Moisés, mencionado aqui. você sabe a nossa amizade e a consideração. Teu irmão, adorei você. Ele deu uma boa melhorada depois dessa história dele. Mas Muito bom. eu tenho muita gente que melhorou bastante. E eles vêm falar para mim depois, eu melhorei. Mudei o meu modo de Tenho muito orgulho. Muito orgulho. A gente fica Campos, feliz. eu tenho muito orgulho, um orgulho de. Eu fico ela dizendo muito que meus feliz. olhos brilham, eu falava, fui do Campos com brilho nos olhos. Mas olha, você não vai achar um que não fale. Não fui. Muito obrigado. Fui do campus tal dia, tal época, fala até detalhes. E eu lembro de muita gente. Um abraço a todos, estou lá à disposição e fico grato por a sua chamada aqui, que é muito valiosa. Tá E ótimo. depois vamos colocar para a juventude avaliar. Siga as redes sociais do Campus, né? E possa estar sabendo de todas as atualizações que o Campus tem oferecido. Grande abraço, aqui nós somos Palafitas Podcast, aqui a conversa gira sem censura. Grande abraço.